Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que o filósofo Olavo de Carvalho considerava fundamental para a gente entender o mundo moderno, a tal da religião burguesa. Vamos desvendar o que isso significa. E para começar a explicar essa ideia, a palestra não parte de uma teoria super complexa, não. O ponto de partida é um dilema bem humano, bem pessoal, que veio da carta de uma seguidora pedindo um conselho sobre o casamento dela. Basicamente, o que ela tá sentindo é que foi deixada de lado. O marido se enfiou nos estudos de um jeito que parece que esqueceu da vida a dois, sabe? E isso abriu um buraco entre eles. E a resposta do Carvalho, que ele dá na palestra, olha, é uma que vai contra o que muita gente pensaria. Em vez de falar para o marido mudar, ele sugere que a esposa tem, na verdade, a obrigação de embarcar nessa jornada intelectual junto com ele, de seguir a liderança dele. Mas calma lá, esse conselho, que pode parecer meio estranho, né? Ele não vem do nada. Ele tem uma raiz bem profunda numa filosofia muito específica sobre o que é de verdade o amor e a união num relacionamento. Aqui está o pulo do gato. A ideia é que o amor vai além de um ficar olhando para o outro. O amor de verdade, a união mesmo, acontece quando o casal começa a olhar junto na mesma direção para um objetivo em comum que é maior do que eles mesmos. A lógica é a seguinte: se um casal fica só olhando um para o umbigo do outro, uma hora a coisa cansa, se esvazia. Para que o amor cresça e se fortaleça, eles precisariam de algo maior, um propósito em comum que una e eleve os dois. E para aprofundar essa dinâmica de relacionamento, a palestra busca lá em Aristóteles uma distinção entre dois tipos de poder. O poder do homem maduro seria aquele que intimida, que impõe o medo de um prejuízo real. Já o poder da mulher bonita seria o de fascinar, de inspirar o medo de perder um benefício, como o afeto dela, por exemplo. São duas formas de influência bem diferentes. Pois é, e é justamente essa ideia de um propósito maior, de olhar para algo além do casal, que, segundo Carvalho, está faltando na sociedade moderna. Isso nos leva direto ao problema central que ele aponta, a tal da religião burguesa. E o que seria isso? Bom, na visão dele, o buraco é mais embaixo. Não é um problema só de política ou de grana. A raiz do problema estaria num lugar muito mais fundo, numa mentalidade espiritual e intelectual que ele acha completamente equivocada. E aqui chegamos no coração da coisa. Para ele, essa separação é a invenção moderna mais abominável e demoníaca. É a ideia de que você pode separar a sua vida em caixinhas. Uma caixinha para a busca espiritual, para a salvação da alma, e outra totalmente separada para a busca do conhecimento, para o trabalho, para os negócios. Olha só, essa comparação fica bem claro. De um lado, você tem essa vida toda dividida. No domingo a pessoa vai à igreja, reza, mas aí chega segunda-feira e na hora de fazer negócios, esquece tudo isso. Age como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Já do outro lado, a proposta é uma vida integrada, onde o que você sabe, a sua busca pela verdade, guia todas as suas ações, apontando para um fim espiritual. Ele até usa aquela famosa passagem da Bíblia para argumentar que o problema não é a riqueza em si. O problema, segundo essa interpretação, é justamente essa mentalidade dividida de quem separa os interesses práticos da busca pela verdade. Só que essa separação toda não é só uma viagem filosófica, não. Segundo a palestra, isso tem consequências bem reais e, olha, desastrosas no mundo concreto. A palestra, então, descreve um caminho para a autodestruição em 3 passos. Primeiro, o problema. A pessoa começa a colocar o lucro, os interesses práticos, na frente da verdade. O segundo passo, o resultado disso, é que ela acaba se aliando, fazendo negócios com os próprios inimigos ideológicos. E o terceiro passo, a consequência final e inevitável, seria a perda de tudo: poder, liberdade e o controle da própria vida. A linguagem é bem forte, né? A ideia por trás é que essa colaboração por grana a curto prazo é, na verdade, um pacto com a própria destruição. O dinheiro que entra é, no fim das contas, o preço pago pela própria ruína. E essa mentalidade dividida acaba criando uma cultura que ele compara com um balde de caranguejos. Sabe como é? Quando um caranguejo tenta sair do balde, os outros puxam ele para baixo. Ninguém sobe. É uma cultura onde a inveja e a mediocridade impedem que qualquer um se eleve de verdade. Ok, o diagnóstico é pesado. Mas e a solução? A parte final da palestra apresenta o que seria o remédio para essa crise toda. E a solução, curiosamente, passa pelo conhecimento. Citando pensadores antigos do cristianismo, a ideia é que o estudo não te afasta da fé. Pelo contrário, ele é o próprio caminho que te leva para lá.
A filosofia e o conhecimento seriam os guias que conduzem a pessoa à verdade maior. Então, o ponto central é esse. Não dá para simplesmente ignorar o que se sabe que é verdade na hora de agir, só porque é mais conveniente ou dá mais lucro. É preciso agir a partir do ponto mais alto da sua própria consciência. No fim das contas, a palestra deixa um chamado bem direto para quem está ouvindo. É um convite para reorganizar a vida inteira. A proposta é colocar a busca pela verdade no topo de tudo, entender o jogo de forças da sociedade e, finalmente, agir com coerência em todas as áreas, da família aos negócios. O objetivo de tudo isso é alcançar uma vida integrada. Ou seja, seus papéis sociais, sei lá, de empresário, de pai, de cidadão, não são coisas separadas, não são identidades diferentes. São só facetas da mesma pessoa que tem que ser guiada por uma única consciência, uma única busca pela verdade. Resumindo, então, o que essa análise do Carvalho faz é um ataque frontal a essa vida moderna toda fatiada, toda dividida. E fica no ar uma pergunta bem incômoda, né? Se a verdade que uma pessoa conhece vive num mundo e as ações dela vivem em outro, o que, no fim das contas, mantém a consciência dessa pessoa inteira?